Eduardo Pinheiro de Souza, mas geralmente eu só falo Eduardo Pinheiro, ou eu uso na internet Padma Dorje. Padma Dorje é meu nome no Dharma. O que eu faço? Eu sou tradutor. Dharma é budismo, né? Eu sou tradutor, acho que principalmente tradutor. Também dou aula de inglês e escrevo pro Papo de Homem, pro meu próprio site às vezes também. Qualquer conversa entre duas pessoas, no fundo são duas pessoas gemendo uma para a outra, né? Então, a partir do momento que tu está tentando entender o gemido do outro e tentando mudar a posição dele, isso é compaixão. Então, quando a gente usa a palavra debate, é quando isso envolve especificamente raciocínio, né? Então, a pessoa tem ideias erradas, tem crenças erradas, tem juízos errados, que você quer depurar com a retórica, com a razão. Então, nesse caso, se você por acaso, porventura estiver certo e o outro aceita a sua ideia certa, é vitória para os dois, na verdade. Então isso seria compaixão também. E no caso de que, como eu estava falando, na maioria dos casos não vai terminar com um final, né, um final de vitória ou derrota, tem uma troca que depura os dois, né? Os dois ficam mais fortes nas suas posições, vamos dizer assim. Os gregos, né, vamos dizer assim, eles diziam que isso é a capacidade mínima do ser humano. Então, se a pessoa não é capaz de dialogar ideias um com o outro e chegar a conclusões e corrigir coisas, e isso, a pessoa não está exercendo a faculdade que torna ela humana, assim, vamos dizer assim. Não sei se isso é um exagero, mas eu realmente não vejo gato fazendo isso, não vejo cachorro fazendo isso. Então acho que tem alguma coisa humana, propriamente humana nessa atividade, né? E eu acho que o ponto grego até pode ser levado a sério no sentido de que se as pessoas querem usufruir da sua humanidade, vamos dizer assim, elas têm que saber falar de um ponto de vista não puramente emocional, não puramente reativo. Tem que saber trazer ideias e colocar em pauta e depurar com outra pessoa, né? Na verdade, o debate também se depura consigo mesmo, né? Então, a conversa acaba com essa pessoa, mas você fica rodopiando aqueles pontos principais que a pessoa levantou e você pode ficar anos com alguns pontos que uma pessoa levantou e você, esse ponto ele realmente, depois de 3 ou 5 anos eu não consegui refutar, vou ter que aceitar que estava errado aquilo. E daí você incorpora isso. Você diz, não, isso aqui eu tenho que corrigir, eu vou ter que abandonar tudo isso, né? E se você não tem essa capacidade de reflexão da conversa, que a conversa continua depois que ela termina e assim por diante, aí você não avança no campo das ideias, né? Você nunca chega a conclusão nenhuma sobre nada. Você está sempre, como a gente vê no Facebook, você está sempre clicando no like das coisas, simplesmente porque aquilo brilhou naquele momento, assim, você age reativamente, vai duplicando, compartilhando, levando adiante. Sem nenhum critério, né? Você tem que ter um critério, desenvolver um critério com o tempo. O debate é bom quando as pessoas se atêm ao ponto, elas não tentam fugir e não são desonestas. Por exemplo, é que nem um jogo de xadrez. Então, se as pessoas estão jogando xadrez, elas acordaram que nas regras das peças, nas regras do tabuleiro, não adianta chegar no meio do jogo dizendo, não, mas agora a rainha se move desse jeito. Então, esse é o pior tipo de debate, é quando no meio do jogo o interlocutor muda de regra. Se você tem experiência, você até consegue também continuar o debate dessa forma, né? Mas a melhor forma é os dois entendendo bem o tema, se atendo no tema e se atendo nas regras vamos dizer, da lógica e da retórica, né? Aí os dois vão mostrando as falhas do argumento, né? E o seu argumento vai ficando mais forte. Você pode não ter uma vitória completa, uma derrota completa, mas você aprende mais sobre por que você pensa daquele jeito. Porque você está explicando para o outro e você está tentando provar para o outro aquele ponto, né? Então esse é o principal, talvez, objetivo de conversar em geral, né? Mostrar as coisas uns para os outros. Tradicionalmente no Dharma o debate, em algumas tradições, é uma prática. Algumas tradições não enfatizam o debate, porque, claro, cada prática tem os seus... é que nem um remédio, né? Ela tem as suas indicações, seus efeitos colaterais, suas contraindicações, né? Então, para algumas pessoas, o debate é adequado e vai produzir bons efeitos para a mente daquela pessoa debater. Para outras pessoas, não é bom a pessoa se engajar em questões intelectuais. Então, nesse caso, a pessoa deve evitar, né? Então, mas
a prática de conversar é uma prática em si, sem entrar especificamente em provar alguma coisa para alguém ou refutar alguma coisa para alguém. Essa prática de conversar, ela já é uma coisa que não é muito, na nossa sociedade, está cada vez menos, as pessoas sentam para falar por um tempo sobre alguma coisa, né? Por exemplo, na tradição do Zen, eles têm essa coisa da cerimônia do chá. A cerimônia do chá não é só... É também a estética da tigela que tu usa, o jeito que tu coloca o chá ali, o jeito que tu entra na sala, a construção da sala que tu vai fazer isso, o arranjo floral que tem no lugar, isso tudo que está sendo feito, isso tudo faz parte da prática. Mas tem uma certa etiqueta do que tipo de assunto você pode tratar. Então, por exemplo, na cerimônia do chá é uma prática de conversa que não pode ter debate. Você não fala dos assuntos que estão acontecendo no mundo agora, coisas preocupantes, você tem um jeito de falar que é leve, que é conducente para aquele espaço e assim por diante. Então isso é uma outra prática de falar que não é debate. E especificamente o debate é quando tem uma filosofia mesmo, quando tem um aspecto filosófico da pessoa ter uma posição e você tem outra posição e você quer examinar todos os lados daquela posição e ver da sua e da outra pessoa e ver o que você pode trazer de um lado para o outro. O que as duas pessoas podem entender uma da outra, né? E às vezes isso derruba um castelo de uma pessoa, às vezes isso não derruba um castelo, fortalece o castelo da outra pessoa. Aqui no Brasil, a gente não tem uma tradição, né, de debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm clube de debate. E, inclusive, eu acho que faz parte da nossa tradição de direito, da lei, da gente não ter essa retórica tão desenvolvida, né? A nossa tradição é uma coisa de tradição mesmo. As pessoas chegam lá, elas falam complicado e elas... não parece que elas adiantam argumentos, efetivamente. Elas derrubam o outro só no legalês, vamos dizer assim. E nos Estados Unidos, não, eles também têm isso, mas tem mais do aspecto de grupos de debate. As pessoas pegam um tema, e um tenta provar, outro não tenta provar. Então, no Brasil, isso está quase completamente ausente, inclusive na universidade. Na universidade, a gente raramente vê, assim, ou o professor ensina, o aluno aprende, mas ele responde, se ele responde de uma forma que às vezes não admite um bate-volta, assim, né? Então cada um fica entrincheirado na sua posição, um odiando o outro, um amando o outro, e não tem uma troca, né? Isso se vê muito na universidade. Agora na internet, na internet é uma salada, né? Tem de tudo. Então tem um espaço positivo para debate na internet, mas talvez 90% não seja positivo, é difícil dizer. Essas duas palavras, né, debate, discussão, eu já tive debate sobre isso, porque eu costumava usar a palavra discussão, mas no português a discussão carrega uma conotação pejorativa de as pessoas estão brigando, né? E o debate parece que envolve levantar os assuntos, botar os assuntos em pauta e através de um diálogo tentar resolver incompatibilidades ou essas questões que pode ter de problema entre um grupo de ideias e outro grupo de ideias, né? Então é óbvio que isso é essencial na sociedade, quando a sociedade não sabe mais dialogar, e aqui no Brasil o nosso problema de diálogo começa por a gente não saber usar a língua, né? Então as pessoas não sabem falar. Então, se elas não sabem falar, como é que elas vão levantar ideias? A partir de levantar ideias também tem uma série de coisas complicadas referentes a entender esse tipo de coisa de tabuleiro de xadrez que eu estava falando. Então se a pessoa está argumentando e dela diz, não, mas você pensa assim e eu também penso assim, eu penso do outro jeito, mas nós dois estamos ok. Não está ok. A gente tem que chegar ou num ponto em que a gente discorda, e tudo bem em discordar, ou nós temos que concordar. A gente não pode os dois ter ideias opostas sobre o mesmo assunto e sair dali dizendo, não, tudo bem que você pense diferente de mim e azar o seu. Dizer assim, azar o seu. Então é uma certa violência até. Ou a cooptação, né? Então, na verdade, o que você está dizendo é o que eu estou dizendo, só que você está usando suas palavras. Então, na verdade, você reduziu o outro a você. Isso existe na religião, existe na política. Você não dá alteridade para o outro. Você não permite que o outro respire dentro das opções dele, né? Você diz, não, o que você está dizendo, olha, no fundo é exatamente o que eu estou dizendo. Isso é outra violência, né? Então esse tipo de detalhe fino, se a gente não tem o uso
correto da língua, esse tipo de detalhe fino então passa batido, né? E isso se aprende tanto estudando essa palavra que às vezes virou propaganda, mais ou menos retórica, né? Mas retórica é a arte de expressar bem as ideias, deixar as ideias claras e bem vendidas, vamos dizer assim, atraentes. Ela não precisa ser enganador. É que a ideia de propaganda já vem uma ideia de que a ideia você está tentando ludibriar o outro para o seu campo. Não precisa ludibriar o outro, mas você sabe expressar aquilo de uma forma que fascina o outro. Então isso seria a forma própria de retórica, né? Isso não se ensina na nossa sociedade, não tem quase propriamente isso. Tem essa coisa de vendedor, que é a própria de propaganda. Então você está convencendo o outro. Isso tem um pouco. Essa questão das emoções no uso da língua, tudo bem, até certo ponto tá ok você, por exemplo, na retórica você usa o patos, você emociona o outro com o seu problema. Ou você usa o humor, por exemplo, para atrair o outro para a opinião de você. Até esse tipo de uso de emoções na retórica tá ok. Agora, quando você não está argumentando mais de um ponto de vista que é comum, mas você se entrincheirou numa ideia e você não reconhece que você está com raiva e está agindo porque você não quer entregar os pontos, então esse é um aspecto bem negativo e é bem comum. Então eu reconheço em mim mesmo que várias vezes eu estava argumentando um ponto e eu sabia que eu cheguei num ponto que eu percebi, agora que essa pessoa falou, isso já não é tão comum, às vezes a pessoa nem reconhece isso, mas eu já reconheci um pouco, o cara me pegou, isso aí eu não vou ter como levantar, mas eu não vou entregar o ponto, eu vou achar um jeito e aí qual é o próximo passo é pegar no tacape, né? Então você vê no debate, a primeira pessoa que vai levantar um ad hominem, vai criticar a pessoa, vai criticar o jeito da pessoa se expressar, ou vai criticar o que a pessoa faz, o que a pessoa é, assim por diante. Essa pessoa, ela se entrincheirou emocionalmente na posição dela e ela não está mais argumentando, ela está brigando, né, propriamente. Isso é a coisa mais comum. As pessoas, elas não veem o âmbito da conversa de forma racional na maior parte das vezes. Aí, o que acontece? Quando você está num âmbito acadêmico, e daí você conhece um colega seu, um professor, colega seu, há muitos anos, você já sabe que certos temas vocês nem podem tocar mais, porque aquilo já está perdido, né? Mas os outros temas você ainda tem uma certa habilidade, porque vocês dois conhecem o âmbito de conversar e tal. Esse talvez seja o único lugar onde se usa a racionalidade de forma mais adequada, né? Nesse caso bem específico, assim, de dois colegas iguais, quase iguais, professor titular, professor adjunto. Aí eles conversam, em alguns temas eles debatem. Ou amigos, né? Alguns amigos de velhos tempos, também as pessoas já sabem que certos pontos esse ponto não dá para tocar com essa pessoa porque eu já briguei várias vezes sobre isso, né? Mas outros pontos as pessoas conseguem ter racionalidade. E o ideal seria que não, que a pessoa tivesse a honestidade de reconhecer os pontos difíceis dela, as dificuldades dela, e ela conseguisse levar isso para uma conversa. Depois da pessoa depurar as visões extremamente, ou seja, fazer essas casquinhas de arroz baterem umas nas outras, fazer o arroz ficar todo puro para um lado e as casquinhas ficarem todas puras para o outro lado, o tipo de visão que a pessoa tem, eu chamaria isso de não essencialismo. Eu até percebi agora que isso é tido como um viés, ou seja, se a pessoa é essencialista, é tido como um viés, a pessoa está vendo a realidade, reificando a realidade, né? O que isso significa? Significa que quando a pessoa vem com uma ideia, você aprende a tratar a ideia por ela mesma, sem trazer nenhum elemento emocional, um elemento circunstancial para essa ideia. Por exemplo, essa questão legal, né? Às vezes as pessoas querem votar, aqui no Brasil matam alguém e foi um menor de 18 anos que matou, e daí a sociedade, não, agora tem que diminuir Tradicionalmente, o que eu ouço, que eu vejo em outros países é quando acontece uma coisa, não é o momento de fazer legislação. A pessoa fica exaltada, não é o momento de discutir, está todo mundo emocional, né? Então, depois que passou um tempo, daí, claro que no caso do Brasil talvez não tenha tempo, né? Porque as coisas vão sempre se sucedendo, né? Mas, de fato, quando a sociedade está muito armadilhada para um ponto ou para o outro, não é o momento de fazer legislação, de tomar decisões com base em debate desse tipo. Então, esse tipo de posicionamento isento, que é o resultado, né?
Então, o que eu chamo de anti-essencialismo é esse posicionamento mais isento. Então, você não se atira para um lado ou para o outro. E, num sentido último, quando você não tem mais nenhum tipo de inclinação para uma coisa ou para outra, você só reage ao que vem, de acordo com o que vem. Você não põe nada seu ali. Então você não está defendendo nenhuma posição particular, você está só mostrando para o outro o quanto ele está equivocado, vamos dizer, se ele está equivocado, né? Você está só depurando as ideias do outro, assim. Ah, mas você está pensando... Às vezes até ele pode estar certo, mas ele está certo por motivos errados. Ou ele está certo com uma justificação fraca. Então outra pessoa vem, daqui a pouco ele muda de ideia. Então se você pegar a certeza dele e começar a cutucar, ele vai fortalecer aquelas ideias dele que são positivas, por exemplo, que você vê como positivas, né? Então você não tem... No fundo, é engraçado porque isso parece... se a pessoa olha de fora, pode parecer que... essa pessoa não tem ideia nenhuma, então ela não tem ideia própria, ela não tem uma ideologia para carregar. Então o que ela está fazendo no mundo? Não, ela tá livre de se fixar, vamos dizer assim. Ela pode carregar uma ideologia para lá, uma ideologia para cá, se necessário for, mas ela está livre de tomar aquilo como uma coisa absoluta para ela. E ela ajuda os outros a não tomarem também as coisas deles como absolutas, né? Então essa questão da ironia, eu adoro a ironia, né? Mas eu acho que eu adoro a ironia por num aspecto que ela pouco existe hoje em dia, né? Então a gente está cheio de ironia, como eu acho que eu escrevi no meu texto, está cheio de ironia, mas não tem ironia de boa qualidade. É só uma associação por estética. Então a pessoa vê, é como ela vê uma celebridade, daí ela se comporta como uma celebridade, mas daí, como esse se comportar com a celebridade é muito óbvio, daí ela se comporta ironicamente com a celebridade, e daí a celebridade se comporta ironicamente, daí ela se comporta em referência a uma... Quando vê, não tem nada, só tem uma associação por ícones vazios, assim, né? Que não conectam a pessoa com nada, a não ser com marcas, ou com pessoas que estão longe da vida da pessoa, ou com ideias alienígenas e assim por diante, que são de outra cultura, não tem nada a ver com a realidade da pessoa, né? Então, a ironia, essa ironia que a gente vê por todo lado hoje em dia, ela tem a ver com participar de um grupo que se acha esperto. Esse é o ponto que é o problemático, né? Esse grupo se acha esperto no sentido de que ele encontrou uma coisa que os outros não encontraram. Mas daí mais gente vai encontrando, e você percebe que não, então isso tem que mudar. Daí muda de tempos em tempos a onda da ironia. Mas eu ainda acho que talvez esteja arrefecendo, porque o ápice é o fim dos anos 90 para mim, dessa vida de... Agora, quando eu vejo alguém que gosta do Tarantino, eu ainda acho... Não, mas essa pessoa está ainda presa nos anos 90, né? Porque o Tarantino, ele usa esse tipo de referência do cinema, então esse humor de referência Family Guy, eles usam o tipo de... eu tô por dentro porque eu sei do que eles estão falando, porque eu tenho esse conhecimento pop deles, então eu partilho dessa comunidade, né? E isso cansa, como já cansou, né, de certa forma, porque já não é uma coisa tão popular como já foi, eu acho. Eu vou mais pro lado, eu penso positivamente a noção estética. Não sei se é porque eu ligo com ética, então eu acho que as coisas belas são boas e assim por diante. Não sei se isso é meio ultrapassado, mas é assim que eu penso um pouco. Então, mas o que as pessoas pegam, ela é um simulacro de estética, vamos dizer assim. Usa a palavra hype às vezes, é uma moda mesmo. É uma coisa que está de momento e que identifica um grupo, vamos dizer assim. E isso, quando isso acontece, claro, a pessoa se esvazia dentro desse grupo. Ela tanto ganha individualidade com esse grupo, quanto ela perde individualidade, porque ela se entrega a um valor que ela não refletiu sobre esse valor, né? O que eu vejo de aspecto positivo da ironia é que porque hoje todo mundo, a gente usa ironia de baixa qualidade, a gente está sempre usando, porque faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso momento histórico, assim, por ruim que isso seja. Mas o que falta é talvez a dimensão mais transcendente mesmo da ironia, que é falar de forma indireta, que é levar o outro ao mesmo ponto, só que não... Porque o problema daquela questão do debate que a gente estava falando às vezes é que
é um pouco condescendente. Então, você tá debatendo de uma forma muito direta, você está diminuindo o outro a ponto de ele não pode chegar lá por ele mesmo. Então, quando você debate de forma indireta, que é a ironia, ou seja, você está apontando, mas você não está dizendo com todas as letras. Aí ele chega por ele mesmo. E quando ele chega por ele mesmo, ele tem a vitória dele, né? Então, isso é o aspecto positivo da ironia. Mas isso é muito mais raro, né? Porque isso envolve, não envolve, assim, referenciais. Envolve... Na verdade, essa coisa do referencial é um pequeno isso. Porque eu fico... Eu acho cool, eu acho engraçado, curioso certa coisa, porque eu reconheço de onde que ela vem. E eu reconheço de onde que ela vem, mas ela vem do nada também. Não tem nenhum valor ali. Mas como eu faço esse reconhecimento, eu tenho essa familiaridade, eu fico feliz. É legal isso. Então é uma ironia assim minúscula, né? Agora, se você pega e você é um irônico como Sócrates, aí o Sócrates, ele está sempre incomodando os outros, né? Não está nunca dizendo para os outros o que ele realmente quer, que é mostrar para os outros que eles são burros ou ignorantes, né? Então ele está dizendo assim, você acha que você sabe o que é justiça? Não, você não sabe o que é justiça. Ele não diz que você não sabe o que é justiça. Justiça é isso, é. Ah, tá. Então, se você der pro seu filho uma coisa, você está sendo injusto, daí ele vai mostrando pro cara o quanto ele não entende sobre justiça. Ele podia chegar e dizer, você não sabe o que é justiça, mas isso não ia adiantar, né? Então, indiretamente, ele precisa levar o cara até o cara ver que ele não entende o assunto. E isso é ironia socrática, né? Que é, talvez, o que eu chamaria esse tipo de ironia positiva, né? Embora não funcionou para ele. Então, se é recomendável as pessoas talvez não usarem tanta ironia, porque falar de coração talvez seja melhor, e a ironia muitas vezes fere, muitas vezes é mal usada, muitas vezes é... Eu acho que sim, de fato, ironia é um tempero, né? Então, se a pessoa usa ironia, a não ser que ela seja o Oscar Wilde, né? Que tem mais o que seria propriamente chamado wit, que é falar de uma maneira, assim, genial, assim, a pessoa... Como é que a pessoa fala desse jeito, né? A pessoa fica, porque é um jogo estético de palavras, e isso também a gente chama de ironia, mas é uma coisa de espirituosidade mesmo, de wit. E isso pouca gente é capaz, todo mundo tenta fazer isso, mas todos nós conhecemos aquele tio, aquele senhor velho que faz trocadilho e que fica tentando fazer piadinha o tempo todo e que não consegue, que fica ridículo, né? E a gente às vezes é assim também. Então, com certeza, por esse motivo e pelo motivo de que tanto nós não sabemos muitas vezes produzir a ironia de uma forma correta, quanto os outros não conseguem captar a ironia de uma forma correta no mais das vezes. Então a gente deve evitar bastante isso. Agora, se você vai... quando eu escrevi esse artigo sobre a ironia, eu falei de um filme, que eram esses filmes, eu não vou lembrar agora, mas são uns filmes da década de 40 de humor, que eles falam rápido uns com os outros, assim, um casal geralmente, né? Então quando você acha esse rapport, que é essa conversa que tem um grau de entendimento mútuo muito grande, daí você pode, se você é capaz, você pode começar a usar bastante isso, porque é agradável. Então você está elogiando a inteligência do outro ao falar de forma mais rebuscada, né? Agora, isso, no mais das vezes, não é comum, né? Então, e eu acho que até entre pessoas inteligentes faz parte do jogo de sedução, assim, faz parte do jogo de amigos próximos, desse tipo de questão, né? Não é tanto discurso em público, ou discurso com pessoas que você não conhece. Você não vai usar ironia com alguém que você não conhece. A pessoa pode não entender, você não sabe como a pessoa vai captar aquilo. Não tem como. E as pessoas usam. Eu acho que é engraçado, porque quando eu fiz lógica, eu vou contar um pouco a minha história com a lógica, né? Porque como eu programava computador desde criança, e eu li sobre lógica booleana, sobre esse tipo de coisa, e você programa, você tem que usar lógica, porque você tem é isso basicamente que você faz quando você programa, você usa lógica, você aplica a lógica, né? Então daí eu fui fazer lógica, e era a mesma coisa que matemática, porque você entende muito claramente, mas quando você vai fazer os exercícios, você não consegue, você tem que desenvolver um hábito. Então é um hábito de pensar de forma estruturada. E por que é importante pensar de forma estruturada? Porque aí tem várias escolas, né? Tem gente, logicistas, que vão dizer, não, a lógica faz parte da realidade. Então as pessoas que estão falando de forma lógica, elas estão
de acordo com o que é. Eu não precisaria afirmar tão longe assim, mas eu diria que para duas pessoas conversarem e conversarem de forma produtiva nesse sentido de ideias, elas têm que assumir algum nível de lógica mútua. Então, a pior coisa que tem é aquela questão do jogo de xadrez, você está usando a lógica com a pessoa, daí no meio a pessoa muda de lógica, ou não usa, ou para de usar lógica, ou muda de lógica. Não, você não muda a regra do jogo no meio. Isso é desonestidade, de certa forma, né? E a pessoa faz isso, ela pode fazer deliberadamente, mas de forma mais comum, não. Ela está emocionalmente vinculada àquilo, ela sabe que a saída mais fácil é ela derrubar o tabuleiro e dizer, não, xadrez não faz sentido nenhum. Ou pegar a peça e dizer, não, essa peça anda de qualquer jeito. Isso não vai permitir conversa. E as pessoas ressentem a lógica, por quê? Porque a lógica tem poder coercitivo. Ela é que nem a polícia. Então, se uma pessoa apresenta uma coisa lógica para você, você não tem como refutar, porque aquilo é lógico. E isso dói no nosso senso de liberdade, porque como é que a pessoa vai me apresentar um negócio e eu vou ter que aceitar? Não, eu não vou ter que aceitar. Acho que está infringindo na minha liberdade, né? Mas não está infringindo na minha liberdade. Na verdade, ele está usando uma coisa que eu deveria estar usando. Os dois deveriam estar de acordo com aquilo. E se os dois estão de acordo com aquilo, tem que chegar na mesma conclusão. Não adianta os dois estarem de acordo e eu dizer, não, minha conclusão é diferente. Esse tipo de coisa que é o problema de ser contra a lógica, assim, né? E as pessoas, elas querem a lógica. Quando ela aperta, como a Avicena, né, disse, você é contra a lei da contradição, então eu vou queimar você na fogueira, porque queimar você na fogueira e não queimar você na fogueira é a mesma coisa. Esse é um argumento que eu li outro dia que eu achei, se você é a favor da contradição, então eu vou bater em você, que é igual a não bater em você. Esse argumento é meio inescapável, assim. Agora, aí se você vai entrar na questão da filosofia da lógica, que não é nada simples, que é um problema que não está resolvido e que as pessoas estão ainda brigando com relação a isso, aí você pode dizer, não, mas tem muito logicismo, que é um pouco ligado ao cientismo, as pessoas elas justificam as coisas dizendo que é lógico, mas não demonstram aquela lógica para você. Aí você pode duvidar, você está dizendo que é lógico, mas é propaganda, não é lógica. Então a lógica, ela tem esse aspecto que é curioso, porque ela deveria ser coercitiva, mas você não consegue fazer o outro entender. O outro tem que fazer os passos e entender por ele mesmo, né? Então, de certa forma, não é coercitivo nesse sentido. Mas, na medida que você entender, você tem que aceitar. Então, esse é um ponto... E as pessoas, realmente, o que mais se encontra, as pessoas não têm essa clareza. Você fala lógica, a pessoa não quer agir perante a lógica, assim. Não é mais livre a pessoa agir de qualquer jeito. Sim, se você não está discutindo ideias, não está programando computadores, aí você pode falar de forma poética, contraditória, do jeito que você quiser. Tem sua beleza nisso, né? Não tem problema nenhum nisso. Agora, se você está querendo comunicar com o outro e querendo produzir esse tipo de efeito do outro, fazer os passos que você fez, aí você precisa combinar uma lógica mútua. Então, tem essa questão da lógica também. Bom, isso é lógica básica, assim, mas uma coisa é a lógica, ou seja, a partir dessas premissas que você aceitou temporariamente, você diz, não, tá, vamos dizer que isso A e B seja. Se A e B seja, então C. Agora, a verdade de A e B não está provado pela lógica de que A e B é C. A e B dependem de outras coisas, às vezes de premissas ocultas, às vezes de evidências empíricas, às vezes de um monte de coisa que não está resolvido, né? Mas essa força coercitiva funciona a partir do momento que vocês aceitam coisas em comum. Vocês aceitaram essas coisas em comum, então tem esse aspecto instrumental da lógica, né? Então tem essa discussão se a lógica é, como eu estava falando, parte da realidade ou se a lógica é um instrumento, uma forma de usar. Eu tenderia para o segundo clube, né? Eu não sei exatamente por que esse pessoal, principalmente os realistas, eu até entendo, porque quando você está num tribunal você está falando de fatos, como eu estava falando de estupro, etc. Então ali você quer que a lógica esteja vinculada aos fatos.
Então eles querem que a lógica esteja na realidade, que ela não seja um instrumento do tribunal para resolver aquilo. Então vem daí um pouco essa questão de transformar a lógica numa coisa real, existente por si só, e não só um aspecto da linguagem, um aspecto do uso do... Eu diria que a posição, se me perguntarem a posição budista da Prasangika é que a lógica é instrumental, e a posição budista da Svatântrika é que a lógica não é instrumental. Então isso está na disputa sutil dentro do budismo também, então é complicado esse assunto mesmo. Essa coisa do pensar até o fim tem esse aspecto... Bom, a epistemologia tem seus problemas de epistemologia. Epistemologia é teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é como é que a gente prova para nós mesmos que a gente sabe alguma coisa. Ou para outra pessoa também. Então tudo isso é um problema que chama epistemológico, né? Então tem essa questão na epistemologia que é a justificação. Então a definição clássica de conhecimento é quando você tem uma crença, um juízo, tipo o gato está no tapete, uma crença, um juízo, que o gato está no tapete, e é verdadeiro que o gato está no tapete, ou seja, para ser conhecimento precisa ter a crença que o gato está no tapete. O gato no tapete é um exemplo também, claro, eles gostam de unicórnio, o gato no tapete, tinha que fazer um trabalho sobre estética da filosofia, né? Por que eles usam esses exemplos, sempre os mesmos exemplos? O Sócrates é mortal, o gato no tapete, etc. Então, a definição clássica, vai lá de Platão, Sócrates, sei lá quem, que essa definição clássica é conhecimento verdadeiro justificado, crença verdadeira justificada. Então, você acredita que o gato está no tapete, o gato está no tapete, e você tem como mostrar que o gato está no tapete. São os 3 pontos para você dizer que você conhece alguma coisa. Tem algumas coisas muito mais complicadas, né? Então, esse terceiro passo em particular, o segundo passo já é bem difícil. Você tem um juízo, aí você dizer que o juízo é verdadeiro, ou seja, tem zilhões de filosofia aí dizendo por que tem essa correspondência entre juízo e verdade e falsidade, né? E o terceiro ponto é pior ainda, então, como é que você vai justificar que o gato está no tapete? Não, mas eu tomei um LSD, o gato não está no tapete. O cético vai dizer, né? Eu sou Matrix, o gato está no tapete. Não, ele só aparece porque está na Matrix. O cético qualquer coisa ele usa, destrói a possibilidade de dizer que o gato está no tapete. Mas, digamos assim, tem um nível suficiente de justificação que normalmente você aceita. Que você dá para sua namorada, o que você dá para o juiz, e o juiz acata e leva a sério, que você, em vários âmbitos, você dá para o seu chefe, essa desculpa que você dá, pode ser uma desculpa, pode não ser uma desculpa, mas é uma justificação que é aceita. Então ela foi até o ponto que precisava ir, né? Quando ela vai até o ponto que precisava ir, a gente talvez diga essa palavra técnica closure, tem um final na sua justificação. A sua justificação se efetivou, foi aceita, deram um carimbo nela. Se tem um carimbo universal, se isso é... Os filósofos sonham com um carimbo universal de alguma coisa que possa dizer e que possa ser permanentemente justificado de uma forma absoluta. Mas isso, ninguém hoje em dia acho que aceita muito bem que possa se dizer sobre qualquer coisa, alguma coisa desse jeito. Mas de um jeito funcional, a epistemologia funciona, então você tem uma justificação. Essa justificação, essa razão que você dá, esse é o pensar até o fim. Então você tem você pensa de um jeito, e você pensa de um jeito de uma maneira suficiente até o fim. Você não chegou até a metade e disse, tem uns problemas nisso que eu estou pensando, mas eu vou aceitar. Você pode fazer isso, mas é uma hipótese que você tem. Então, na medida que certas coisas você vai chegando, mas você não abandona, você vai tentar provar a hipótese. Você nunca abandona, você vai tentar pensar isso até o fim. Então, tudo na sua vida você vai tentar resolver de alguma forma. Não precisa resolver de uma forma absoluta, vamos dizer assim. Você resolve de uma forma suficiente, uma forma prática, que as outras pessoas aceitem, que você não é um louco, que só você aceita aquilo e todo mundo ao seu redor diz, não, você está viajando. Isso não é uma justificação suficiente. Só para você mesmo, é questão da linguagem privada também. Você justificou para você mesmo e não conseguiu justificar para... Você entendeu, mas não conseguiu explicar, você não entendeu, meu amigo. Se você entendeu e não conseguiu explicar, não tem jeito, você não entendeu. Então, quando há um nível social de aceitação, ou há um nível, uma autoridade aceita o que você está falando, algum nível, algum grau de garantia, se usa a palavra técnica também, algum grau de garantia que você chegou num ponto que é derradeiro, assim, tudo bem. Agora,
Isso é complicado. Por quê? Porque a ciência, muita gente pensa que a ciência opera assim, mas a ciência não opera assim. A ciência opera sempre na hipótese. A ciência, na verdade, não prova. Ela vai e se ela não tem falsificabilidade, ela não é ciência. Então, ela tem que sempre guardar um nível, ela tem que puxar esse nível de justificação adiante. Então, ela não tem fim. Pensar na ciência não tem fim. Você vai botando adiante essa justificação. Na sua vida prática tem que ter fim. E o pensar até o fim, então, é um pouco... não, vai um pouco mais adiante. Porque você não pensou isso direito, você não pensou sobre a morte direito, você não pensou sobre vários aspectos da sua vida, você não levou a sério as implicações que isso tem. Por exemplo, uma implicação da morte, você não pode perder tempo, porque a sua vida é curta. Então, se você está perdendo tempo, você está traindo o seu conhecimento sobre sua morte. Ou você não tem esse conhecimento, você deveria obter esse conhecimento. Porque parece que é suficiente, é bem razoável acreditar que tu vai morrer, né? Então tu tem que levar isso a sério. Então tem que pensar, por exemplo, a morte é uma das coisas que a gente não pensa até o fim, normalmente. Então a gente tem que pensar a morte até a morte, até o fim. Não é bem isso, mas é isso também. Então o pessoal pensa budismo, essa coisa de não pensar e tal. Aí, essa anti-intelectualismo, né? Mas tem toda uma tradição epistêmica no budismo de chegar a conclusões sobre... Você chega a uma conclusão sobre a vacuidade, for Christ's sake, sabe? Geralmente, é raro, pode acontecer de um praticante chegar à experiência da vacuidade sem entender a vacuidade. Aí ele vai entender pela experiência, né? Mas normalmente a pessoa, muito antes da pessoa atingir a realização da vacuidade, a pessoa entende a vacuidade e ela atinge um grau de certeza intelectual sobre a vacuidade, por exemplo. Vacuidade no budismo tem vários sentidos também, porque é um termo abarcado por várias escolas budistas e assim por diante. Mas num nível bem básico, vacuidade guarda essa questão da impermanência. Então as coisas, elas são vazias delas próprias, porque daqui a pouco elas não vão ser elas próprias mais. Então, é o sentido mais básico de vacuidade, através da impermanência. O sentido mais filosófico da vacuidade é porque elas não são independentes, né? E elas não são independentes de coisas... das outras coisas, por exemplo, da posição. Então uma coisa não está no sul se não tem o norte, assim por diante. Ou uma coisa não é pequena se não tem uma coisa grande. Ou uma coisa não é uma partícula se ela não tem um lado que gruda na outra partícula, vamos dizer assim. Então tem esses aspectos de ser dependente nesse sentido, né? Mas a principal coisa de que é dependente de um observador, né? Então, sendo dependente de um observador, todas as coisas, sendo dependentes de um observador, elas são vazias de existirem sozinhas lá, do jeito delas. Então, elas surgem em combinação entre o que está lá e o que está aqui, vamos dizer assim, grosso modo, né? Aí, isso também está ligado ao anti-essencialismo, né, que eu estava falando antes. Então, não tem uma essência, as coisas não têm uma essência. Tem aspectos práticos de compaixão, de atividade social, e às vezes não precisamos entrar nesses aspectos, porque isso aí a pessoa vai lá falar com o seu lama para ver como é que ela aplica, como é que ela chega na vacuidade e assim por diante. Mas o que a gente pode dizer aqui é que, por exemplo, no budismo que é tão irracional, tão supostamente irracional ou anti-intelectual, tem uma longa tradição de explicar o que é vacuidade e das pessoas entenderem o que é vacuidade. Não tem nenhum problema a pessoa entender o que é vacuidade. É difícil, mas a pessoa pode entender o que é vacuidade. E ela chega a uma conclusão sobre a vacuidade. E essa conclusão... Bom, você pode dizer que socialmente pode vir alguém e ainda vai refutar, né? Mas você pode chegar a uma conclusão que supostamente para os budistas é irrefutável. Então é uma conclusão final. Você chegou a um pensamento final sobre aquela questão, né? Sobre isso, pensar até o fim também, né? Gastar tempo com coisas que sejam ou neutras ou negativas. A gente diz neutro porque é pura perda de tempo, mas não chega a prejudicar, mas por ser perda de tempo é negativo. Ou é negativo mesmo, porque vai piorar a saúde da pessoa, vai piorar as relações da pessoa, vai piorar... Então, no passado, em várias coisas... São tantas coisas que a gente se perde, pequenas e grandes, né? Mas eu comecei a me interessar pela essa questão dos alucinógenos como caminho espiritual, né? Então eu achava assim... se eu tomar certas drogas, eu vou quebrar certos padrões na minha mente. Vai ter um pensamento que parece fazer sentido, né? A pessoa fica meio louca temporariamente e daí ela descobre coisas novas sobre a realidade. Isso faz sentido, certo ponto. Aí,
Só que, por um certo aspecto, a própria ânsia por descobrir aspectos novos na realidade é uma espécie de armadilha é uma curiosidade, tem um aspecto positivo de curiosidade, mas tem um aspecto de não estar de insatisfação com que se apresenta, que é uma fuga, né? Que é uma espécie desse tipo de situação. Então eu acho que dá para dizer que, por sorte, também não enlouqueci totalmente, né? Só um pouco. As pessoas perdem tempo eu perco tempo com TV. Pelo menos eu considero a TV que eu assisto não de tão baixa qualidade, e eu sempre tenho a desculpa que estou aperfeiçoando meu inglês. Sempre aprendendo uma gíria nova, treinando sempre, nunca perdendo o inglês, né? Mas realmente é uma perda de tempo total, né? E as pessoas, elas não têm critério nem para TV. Por exemplo, eu gero um critério. Esse programa não tá só fazendo perder tempo, então eu abandono o programa. Eu acho que as pessoas não conseguem nem fazer isso, elas veem o que tá. Primeiro elas estão presas na TV, né? Eu baixo pela internet, eu já tenho um grau de escolha maior, né? E as pessoas, elas veem na TV, veem o que está dando, veem o que os canais apresentam, caem na publicidade do que os canais estão apresentando, e assim por diante. Mas certos valores da sociedade também, né? Essa coisa de ir em shopping center, eu só acho uma coisa. Às vezes a gente tem obrigado a ir em shopping center para comprar certas coisas, mas as pessoas algumas vezes vão como programa em shopping center. Isso eu acho tu tá dando validade para uma coisa que tá errada desde o início, assim. Não sei se tem tanta coisa que não dá nem por onde começar, que as pessoas perdem. As pessoas basicamente só perdem tempo. Uma coisa que pode ser não religiosa, e que na verdade é budista, mas não precisa dizer que é budista, é refletir sobre a morte para ganhar sentido sobre o que está fazendo, né? Para ganhar urgência sobre o que está fazendo. Então, refletir sobre... eu até pensei na palestra de amanhã, eu vou falar sobre esse exemplo do Adilson, né, que é o meu zelador, que nós estávamos conversando e eu falei, agora eu estou morando mais longe até do supermercado, tenho que caminhar um pouco mais, mas é bom porque eu estou gordo, né? Então eu tenho que caminhar mais, tenho que me deslocar mais, andar de bicicleta. E ele também está gordo, assim, ele falou, não, mas isso daí, tu vê, esse cara técnico de futebol tal, ele era perfeita saúde, daí com 50 ou 40 e poucos anos de idade, o cara morre do nada. Então, melhor é o cara ficar comendo tudo que dá e bebendo cerveja quanto der, e daí o cara vai morrer de qualquer jeito, em qualquer momento. Então, não é bem assim, existe uma relação causal entre o que tu faz e o que acontece, né? Claro, pode cair uma bigorna em cima de ti a qualquer momento, mas não é por isso que tu vai fazer qualquer coisa. Tu vai tentar ao máximo... não que a pessoa precisa ser um santo, uma seta, mas ela vai ter um critério nas coisas que ela faz na vida, né? Isso é uma outra coisa que eu percebo. Quando eu era jovem, eu não tinha critério pra nada, né? Então, a gente é totalmente hedonista. Vai comendo o que tem na frente, vai fazendo o que tem que fazer, não reflete. Daí quando a pessoa vai ficando mais velha, quando a pessoa vê os resultados de certas coisas que ela fez, mais naturalmente, só por pura maturidade, a pessoa gera... Então, ela gera mais critério, né? Então, por que já não gera critério de cara? Aprende que tem que gerar critério. Diz para as pessoas, não, olha, o que tu está fazendo da tua vida, tu tem que ter algum eixo, né? Algum nível de justificação para ti mesmo de por que tu está fazendo isso. Não vale só escapar dizendo assim, aí não é pensar até o fim, né? Se tu disser assim, mas o cara morreu, o cara era trissaudável e morreu de qualquer jeito. Bom, existem extremos, né? Mas não é pelos extremos que tu vai te guiar pela média, pelas coisas mais ponderadas, né? Então a maioria das pessoas, se elas seguem certos padrões de vida mais saudáveis, elas têm uma vida com uma qualidade de vida melhor e têm mais tempo de vida, e isso é melhor. Então, agora, põe isso em mim com 15 anos de idade, não tem como. Então, o que aconteceu foi que... Então eu já tinha essa ânsia espiritual, de certa forma, né? Bom, primeiro que o meu pai morreu quando eu era muito criança, né? Então, essa coisa de que a maioria das pessoas tem como valor de cara que é ganhar na vida, fazer dinheiro e ter uma família. Isso meu pai tinha feito e não funcionou para ele muito de cara, assim. Claro que eu estou usando o mesmo exemplo extremo que o Adilson está usando, né? Mas é um exemplo muito vivo para mim, porque eu não produziu resultado para ele isso. Então eu sabia que, a princípio, eu achava que tinha que negar isso, mas não necessariamente. Eu acho hoje que a pessoa tem que negar esses valores, né? Mas esses valores com certeza não resolvem para ninguém nada, né?
esses valores normais da sociedade de produzir, de ganhar dinheiro, de formar família, etc. Eles são convencionalmente bons, mas não absolutamente bons, né? Então não funcionam como eixo final, vamos dizer assim. Já são um eixo melhor do que um critério sem critério, né? Tendo esse critério já é melhor. Então eu já tinha essa ânsia espiritual e eu vinha conhecer alguma coisa de pensamento oriental, e me interessei. Por que eu me interessei? Eu acho que eu já me interessei direto pelo Prajnaparamita, porque quando falaram de vacuidade, forma é vazio, vazio é forma, isso parecia fazer sentido para mim mesmo. Na época eu provavelmente não entendia, com certeza não entendia, como eu entendo hoje, que também não é perfeito, mas na época eu provavelmente entendia muito pior. Mas mesmo assim, a pessoa olha aquilo que nem uma formiga, isso daqui até que não é açúcar, né, vamos dizer assim. Então isso é um certo mérito, né. Aí, quando eu conheci pessoas que se dedicavam à prática espiritual, e foi a primeira vez que eu vi, na verdade, gente que se dedicava à prática espiritual que eu não julgava assim, positiva ou negativamente, como assim, acertadamente ou não acertadamente, como falso. Então, na escola, eu tinha escola católica, não me parecia que nenhuma daquelas pessoas tinham valores, não vou dizer perfeitos, mas nem valores razoáveis católicos. Eles não tinham nenhum carisma como católicos para mim. Eu estudei uma escola católica. E outras pessoas religiosas eu também via como ou muito estranho, muito alienígena, ou em certo nível falso. Aí quando eu conheci os exemplos do budismo pessoalmente, assim, eu pensei, acho que aqui uma coisa que me impressionou em primeiro lugar foi a própria postura física. Eu pensei, não é muito comum gente assim. Achei incomum, achei interessante, assim. Achei que eu queria aquilo pra mim, assim. Eu olhei assim, isso é o que eu acharia interessante. Aí esse é o tipo de eixo que eu acho que se forma, porque daí a pessoa tem um critério. Eu quero ser que nem essas pessoas. Então ela vê um exemplo de como é que as pessoas são e ela quer ser que nem essas pessoas. E isso é bem prático, né? Então a pessoa não precisa ir doutrinalmente, assim, no texto e ver como é que é o budismo e tal. Não, tu examina a pessoa por um tempo, convive com ela um tempo, tu vê que ela se comporta de um jeito que tu acha, pode não ser 100% perfeito, mas de um jeito que tu acha que seria bom tu mesmo ser assim, e tu não consegue ainda ser assim. E daí e ela tem um método, ela não chegou aleatoriamente nessa posição, ela aplicou coisas para chegar lá. Então tu pensa, então eu tenho um critério, eu vou aplicar as mesmas coisas para chegar na mesma, chama realização. No mesmo tipo de qualidade eu vou tentar obter, né? Então acho que esse é o que é importante, assim, o eixo, encontrar um exemplo. Você pode encontrar um exemplo, tem vários ótimos exemplos fora do... Por exemplo, uma pessoa que queira debater bem, pode pegar o Thomas Jefferson. Não, ela não vai atingir iluminação, não vai atingir uma realização espiritual, mas já é um critério ótimo. A pessoa se exemplificar num cara imperfeito, mas maravilhoso, que nem o Thomas Jefferson, a pessoa já conquista muitas realizações mundanas, vamos dizer assim. Então acho que um critério desse tipo é interessante, assim, né? Não sei por que eu citei o Thomas Jefferson. Benjamin Franklin, por exemplo. Recentemente eu ouvi uma biografia do Benjamin Franklin. Ele era um cara 95% perfeito, assim. O cara era um cara. O cara era muito bom. Ele era, assim, tudo que tu pode dizer, assim, ele não foi talvez um bom pai num determinado momento. A gente fala em corpo, fala em mente, né? Então eles tinham uma postura física e uma postura de colocação perante o mundo, assim, de gesto no sentido de gesto, que os gestos são bonitos e suaves, mas também no sentido de gesto, dos gestos que eles faziam com as pessoas, que eu via eles lidando com as pessoas, do jeito que eles lidavam, né? A gente pode chamar isso de compaixão, a gente pode chamar isso de um aspecto de abertura que eles têm, algumas vezes. Fala, né? Então, a fala não só é agradável, melíflua, não só é diferente do que se ouve na TV, diferente do que se ouve nos amigos, é um jeito de falar que você não ouve normalmente, assim, muito frequentemente. E aí,
Pode ser, e é fácil de imitar, de certa forma. Então, pode ser um guru falso. Não dá para pegar só um atributo desses e levar a sério e tomar como critério, né? Mas você vai examinando com o tempo, você vai determinando. Então, e não só ela tem essas qualidades estéticas, mas ela tem essas qualidades que nós estávamos falando do debate, né? Ela tem essas qualidades cogentes, lógicas, qualidades de encadeamento, de retórica, de sabe falar. É difícil encontrar gente que sabe falar. E quem sabe falar, às vezes sabe falar, mas sabe falar levado por uma emoção que no fim tu sabe que dá um amargor assim no fim, né? Então eles falam e tu não fica com aquele amargor no final quando eles falam. E qualidades de mente, né? Mas essas qualidades de mente são curiosas de examinar. Então, porque tu vê esses aspectos externos, daí tu começa a examinar, a olhar a tua própria mente, olhando esses aspectos. E na tua própria mente tu encontra a mente do guru, né? Então esse é o aspecto de reconhecer a mente. Então tu reconhece essas liberdades que são exercidas e assim por diante. Nesse meio tempo, claro, você pode ter todo tipo de dúvida, todo tipo de problema com o seu lama. Normalmente você vai ter todo tipo de expectativa. Você vai gerar expectativa, você vai gerar todo tipo de... com o seu professor, né? Mas é interessante ter esse professor, nesse caso, dessas práticas contemplativas, ter um professor vivo, assim, né? Porque no caso do Benjamin Franklin, tu pode pegar um livro, você pode estudar vários livros e chegar a uma conclusão, e pode ter um bom exemplo ali para algumas coisas, né? Mas no caso das práticas contemplativas, o melhor é um professor vivo, né? Agora, também não é para todo mundo, né? A pessoa não precisa bater pino, a pessoa... O importante é ela desenvolver o critério. Ela desenvolve o critério e vai fazendo o critério funcionar para ela. E ela desenvolve o critério do exemplo. Pode ser um exemplo de uma pessoa, pode ser um exemplo que ela constrói também, pode ser. Mas ela tem que se cuidar com o auto-engano, né? Que é outro assunto que provavelmente tu vai falar aí. Esse daí é tinhoso também. Por quê? Por que o auto-engano é tinhoso? Porque a pessoa, ela tem a capacidade infinita de se ludibriar. Se ela não tem, ela tem que confiar que ela tem uma necessidade básica lá no fundo. E confiar nessa honestidade básica. Porque se ela for confiar em qualquer outro aspecto da mente dela, que vai estar desenvolvendo alguma ideia, alguma coisa assim, no fim ela pode estar se enganando. Olha, quando você começa no Dharma, outras formas de religião também, você tem que examinar os participantes, né, os seus colegas e os chefes, os líderes de todos os lugares que você vai se meter, né. Até na empresa, né, se você não está dependendo do seu trabalho, você está examinando para onde que essa empresa vai, o que os chefes querem, como é que você tem isso em mente, você está tomando cuidado disso. Então, no Dharma, no início você pode examinar coisas que tocam realmente as suas expectativas. No início vai ser natural. Então, se você é uma pessoa que você se incomoda, que seu professor não seja um monge, então você procura um professor que seja um monge, pronto. Não fica enchendo o saco de quem gosta de professor que sei lá, tem namoradas ou coisa assim. Se você quer um professor que seja um monge, você vai atrás de um professor que seja um monge. É a sua expectativa com um professor. No início você atende elas, depois você começa a desafiar elas. No início você não deve desafiar. E depois, claro, dentro da tradição vai ter os mecanismos de verificar. O problema é, às vezes, você tem no início um mau karma já de cara se conectar com um problema, né? Mas isso aí é melhor se conectar do que não se conectar, porque senão você não faz nada, né? Você fica, não, só quando eu tiver garantia 100% do negócio. Aí você não faz nada. Você não vai conseguir pensar até o fim de cara. Você vai pensando. Mas tem muito critério, né? Tem muito critério. Por exemplo, os critérios clássicos de textos, dá pra falar, tem que ter erudição. Embora tenha alguns professores que sejam iletrados, que eram grandes... Milarepa, acho que ninguém reclamaria de ser um professor com Milarepa, né? Mas normalmente se fala que o professor tem que ser sabido, conhecer as coisas, né? Ter compaixão, ou seja, ele não tá agindo em auto-interesse. Isso é difícil de determinar, mas não é impossível. Se você fica um tempo com a pessoa, é fácil de ver, é relativamente fácil a pessoa se torna transparente com o tempo para você, assim. A não ser que você também esteja se enganando, né? Que é comum também.
E tem uma terceira característica, vocês lembram a terceira característica? Ele tem que ter alguma realização meditativa, né? Alguma prática, vamos dizer assim. Que é a prática que ele vai ensinar. Então, um bom professor vai ter muita erudição, muita compaixão e centenas de práticas que ele pode ensinar, né? Ou pelo menos uma que ele sabe ensinar como ninguém, né? Agora, um professor suficiente vai ter... vai entender o Dharma um pouquinho, vai ter compaixão assim, suficiente para ser mais compassivo do que autocentrado e vai ser... vai ser um pouco melhor praticante que tu numa meditação. Assim. Aí esse cara, ele é um amigo do Dharma, assim, vai te levar até um ponto. Assim, então. Isso tem bastante no Dharma, né? Esse termo gerenciamento de ignorância é engraçado. Eu não sei se isso existia antes de eu usar isso, mas eu gosto bastante disso. Eu acho que até existia, sabe? Depois eu fui olhar, eu acho que... Porque se tinha uma ilusão na Idade Média, assim, de que as pessoas poderiam conhecer tudo. Ou na época dos gregos, né? Na Idade Média também. Bom, todos os livros que tinha na tua região, que tu podia saber que existiam, tu conseguia ler todos aqueles livros. E tu conseguia falar com todos os grandes professores e talvez conseguir quase todo o grande conhecimento, tudo que podia saber, tudo que se podia saber, tu podia saber. Ou tu achava que era assim, e era mais ou menos assim. Aí, com a invenção da imprensa já começou a ficar difícil e antes dos computadores já estava impossível, né? Então já tinha muita especialização. As pessoas ficam especializadas, por necessidade, tem que se dedicar a uma área só do conhecimento. Não existe mais o filósofo que era tudo. O filósofo antigamente era o cientista, o político, o sociólogo, era tudo só o filósofo, né? Aí tu criou essas áreas porque não dava para estudar tudo que existia de cada uma dessas áreas. E hoje em dia, então, a coisa está no nível de definição do microchip, assim, né? Então, tem muita coisa. Mas muita coisa no sentido imaginável de tanta coisa que tem. Não é nem muita coisa que tu consegue entender que tem muita coisa. É mais. É mais do que tu está pensando. Então, o fato é que se tu for sentar na frente de um computador, o exemplo do computador é o melhor de todos que eu conheço. Assim. Tem esse texto de uma pessoa do Google mesmo, falando de todas as tecnologias que existem entre tu teclar umas letras e aquilo entrar numa caixinha no browser, passar por um driver de teclado, passar pelos chips do teclado, entrar no I/O do computador, entrar na caixinha ser processado em JavaScript, entrar no servidor. Quantas camadas de trabalho humano que tu nunca vai... Mesmo que tu seja um cara assim que hoje em dia tu tem um pós-doc em ciência da computação, tu entende 90% daquilo, vai faltar 10%. E o que tu entende, talvez, esses 90% tu entende teoricamente. Se tu fosse aplicar, tu ia ter que estudar mais não sei quanto tempo. Então, e tu tá usando aquilo. E daí dá um problema e tu chama um técnico, e o técnico, bom, ele tem um jeito dele, os técnicos de informática têm um jeito de gerenciar com o gerenciamento de informação, que é formatar. Então, eu não sei o que é o problema, eu vou começar do zero de novo. É o jeito mais fácil, em vez de ficar horas lá tentando entender o que está acontecendo, e talvez tu nunca consiga entender, porque como eu estava dizendo, a coisa é complicada mesmo. Então você vai lá, apaga tudo, começa do zero, agora está funcionando. Legal. Então é um jeito meio tosco de lidar com o gerenciamento de informação, mas de gerenciamento de ignorância. Mas porque eu não quero saber, eu não quero, não posso e não vou conseguir, não tem como saber tudo o que está acontecendo aqui. Então começa do zero. E várias áreas a gente tem algum jeito prático de lidar com... eu percebo nas pessoas que têm dificuldade com o computador e outras coisas modernas, e filosofia também, a pessoa olha e diz, não, isso, eu não consigo penetrar nisso, está além da minha mente, a pessoa, quando começa a estudar uma língua, tu começa a estudar alemão, tu tá tão feliz. Tu tá aprendendo umas palavras, tu tá aprendendo umas regras gramaticais, tu tá fazendo uns exercícios. Daí, quando tu aprende um negócio minúsculo lá, assim, umas regras de uso de pronome, umas coisas assim, e tu pensa, tô proficiente nisso. Daí vem lá, não sei quantas regras de gramática de verbos e uso de modos, e tu...
tu pensa assim, isso aqui é difícil, tu começa a se esforçar, tu esforça um pouquinho mais, quando termina isso, mas tem um monte de expressões idiomáticas, e regras de formação de palavras, e fonética, e se tu quer entrar na linguística, daí tu vai ter que estudar não sei quanto mais. Então no início tu pensa, vou aprender uma língua, que legal. Quando tu começa a aprender a língua, finalmente tu te depara com o que é uma língua. E uma língua não é uma coisa simples. Então daí tu te assusta com aquilo. E as pessoas não têm esse gerenciamento de ignorância, ou seja, elas olham para aquilo tudo e elas dizem, eu não entendo tudo isso, então eu não posso fazer nada. Não! Hoje em dia nada tu consegue entender tudo, então tu tem que lidar com vastas áreas de coisas que tu não entende o tempo todo. Inclusive coisas na esfera política, inclusive coisas na esfera pessoal. As pessoas, em geral, elas são muito mais profundas do que a gente consegue tocar, né? Então, o que tu faz? Tu gera uma estratégia de lidar com o que tu consegue morder naquele momento. Então, por exemplo, se tu tá escalando uma montanha, tu não tá o tempo todo pensando no pico, tu tá pensando onde é que tu vai botar o próximo pino, E é assim que as pessoas aprendem, e é por isso que é um saco, de certa forma, aprender línguas, porque tu tem que fazer muitos exercícios, repetir muitas coisas fáceis, que são muitas, e ao longo de longo tempo, para desenvolver um hábito mental, para depois poder usar esse hábito mental de forma automática. Então, computadores e todos esses outros aspectos que eu falei, vida pessoal e assim por diante, tu tem que aprender a desenvolver um critério também, novamente as palavras critério e heurística. O critério é uma espécie de filtro que tu vai depurando para saber como lidar com a informação, com o que acontece no mundo, né? A heurística é exatamente esse critério, só que mais dinâmico. Então eu falei, esse critério vai mudando. Qual é o critério de mudar o critério? O critério de mudar o critério é a heurística. Então a heurística é esse aspecto dinâmico, porque se eu tenho sempre esse mesmo critério, ele tem limites. Porque eu não conhecia todo o problema no início quando eu comecei com esse critério. Agora que eu desenvolvi esse critério um tempo, eu sei que o problema é mais difícil. Então eu tenho que alterar o critério de acordo com os novos dados que eu recebi através desse critério. Então tu desenvolve uma heurística. E foi engraçado, porque eu fazia isso antes de saber que isso tinha nome, né? Porque a pessoa começa a usar computador, não tem ninguém para ensinar computador. Eu não tinha essa possibilidade, ou tinha essa possibilidade, mas não me interessava também por estudar isso na escola. Então tu pega aquele negócio, olha para aquilo na tela e tu começa a mexer. No início tu não faz nada. Daqui a pouco tu tá fazendo uma coisa pequena. Tu vai construindo uma teia de conhecimento em torno de critérios que tu desenvolveu no início, assim, né? E é isso, por exemplo, se eles desenvolverem esse tipo de... se eles desenvolverem heurística de fato artificial, eles têm algum tipo de heurística. Isso seria inteligência artificial, isso seria um começo de consciência artificial, seria desenvolver esse tipo de... Então é uma qualidade importante da mente da pessoa, esse processo de adaptação, né? É imitar o processo de adaptação darwinista na mente, né? Então a pessoa desenvolve isso. E o que acontece? O que acontece com as pessoas que se bloqueiam é que a ignorância, ela é uma parede, assim. Elas não pensam a ignorância como o espaço ignorado como um espaço de exploração. Elas pensam o espaço ignorado como uma coisa a ser temida, uma coisa... se não é temida, não tem jeito. E a mesma coisa o Dharma também. O Dharma, as pessoas se aproximam do Dharma, pensam, Dharma, budismo, no início tu pensa, é uma coisa assim meio... tu sabe o que é, tu lendo uma enciclopédia, né? Quando tu tá 1 ou 2 anos dentro do Dharma, tu começa a ter uma ideia do Dharma zilhões, talvez zilhões de vezes maior. Porque tu teve umas ferramentas que tu descobriu, mas meu Deus, tem todas essas pessoas e todas essas práticas. E daí as pessoas, toda sala de meditação você vai ver, mas por que isso é tão complicado? Não é complicado, é rico. A pessoa não precisa aprender tudo, a pessoa não precisa lidar com todas as informações que existem no Dharma. A pessoa precisa lidar com aquilo que vai ser útil para ela, e ela tem que gerar um critério e assim por diante. Do mesmo jeito que ela tem que lidar com o computador, do mesmo jeito que ela tem que lidar com... E as coisas... Por isso que talvez essa qualidade oceânica do Dharma seja compatível com a nossa era, porque hoje em dia tudo é assim, não é só o Dharma. 50 anos atrás nem tudo era assim, e 100 ou 200 anos atrás, com certeza, poucas coisas eram assim. Com base nos critérios de ignorância, nos critérios para lidar com as vastas áreas de ignorância, também não só essas áreas são áreas escuras que tu vai explorar, mas elas são áreas que são invasivas, principalmente pela publicidade, ou pela mídia que está o tempo todo, ou pela Facebook que tu não sabe controlar e vem tudo aquilo, né, que vem e tu
tu não tem critérios ainda para filtrar, e a internet vai vindo, e tu perde, as pessoas falam. Outro dia o XKCD tinha essa tirinha que era só um monte de texto, assim, e era um monte de recortes de jornal de mais de 100 anos atrás. 200 anos atrás até 100 anos atrás. E daí todos eles diziam assim, hoje em dia ninguém mais conversa. Hoje em dia o jornal, a pessoa lê e sai apressada. Hoje em dia, os jornais xingando na época, que é exatamente o que todo mundo xinga hoje em dia, a nossa cultura de conhecimento fast food, né? Eu mesmo poderia criticar dizendo que no início eu falei do debate, né? Então as pessoas não tem mais espaço para conversas longas para começar, né? Então isso é um pouco cair nesse mesmo tipo de problema, né? Mas, então vem a noção de economia da atenção. Como a gente está sendo, não só tem áreas vastas de coisas a explorar, tem coisas assolando, sendo jogadas em cima da gente o tempo todo. E essas coisas a gente tem que lidar com elas de algum jeito. Então a gente tem que desenvolver critérios para lidar não só com as áreas com a área de ignorância, mas com a área de invasão de informação. Então a gente chama de economia de atenção. A principal delas é a publicidade. Porque a publicidade ela transforma toda a nossa comunicação numa forma de justificar o capitalismo, numa forma de justificar o comércio. Então as pessoas elas não estão mais falando por falar, elas estão falando, vinculando com aquilo um produto, um serviço, é como se você só falasse com o caixa do supermercado. Então o tipo de diálogo que você pode ter com o caixa do supermercado é o troco está certo, o troco não está certo, não tem profundidade. Então a publicidade vai levando nesse sentido. Não é claro, não é que tudo que tem a publicidade seja assim, óbvio que não é, mas a tendência da sociedade é produzir conteúdo cada vez mais simples e mais de caixa de supermercado, que está envolvido em só atrelar a outra coisa que está por trás, que é o que tem o poder econômico de botar aquilo hoje para girar, etc. Então isso é um dos está ligado com a economia diretamente, de dinheiro, mas está ligado com a economia da tua atenção, ou seja, o valor que a tua atenção tem. Porque o que a publicidade está fazendo é te roubar um instante de consciência. Esse instante de consciência é teu, não, tu deu para uma empresa, tu vai comprar ou não o produto, não sei, mas tu teve que olhar o produto da empresa. E tu pode pensar assim, a princípio, o pensamento de 20 anos atrás, talvez fosse tudo bem, publicidade é divertido, publicidade é bonito, publicidade é engraçado às vezes, publicidade tem seu valor estético. Porque qual é o problema disso? O problema disso é que cada vez mais, porque a configuração das coisas é dessa forma, a nossa mente é invadida. Então não tem mais espaços privados sem publicidade quase. Cada vez vai ter menos, vamos dizer. Então a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que começar a gerar uma ideia de filtro de publicidade, de ignorar ativamente a publicidade. E a gente já faz isso. A gente não faz isso com critério, com heurística, de uma forma estabelecida. A gente já tem eu estou tentando há 3 ou 4 dias descobrir essa palavra, vale para várias coisas que eu quero falar, que é aquela escalada. Acho que isso não precisa entrar no vídeo. A escalada armamentista que tem o desenho animado, tem um revólver, aí o outro vem com um revólver maior, que acontece com o spam do Google, por exemplo. O spam do Google, eles vão lá, mudam o SEO, e daí vem o spam. Daí o spam fica mais inteligente, muda, aí você tem que mudar o algoritmo para se adaptar ao novo spam, e assim por diante. Então o algoritmo está sempre se adaptando e é uma guerra de recursos, na verdade. É uma guerra de recursos, nesse caso, de algoritmo. E é uma guerra de recursos pela nossa atenção. O sistema se configurou de tal forma que as empresas disputam a nossa atenção. Começa pelo tempo de vida, né? O tempo de vida é curto. Então a gente tem pouco tempo de vida acordado, pouco tempo de vida para passar com as pessoas que a gente ama, e assim por diante. A gente desperdiça esse tempo envolvido não só na publicidade, mas no que a publicidade nos convence, porque o argumento principal, esse é um argumento perigoso da liberdade, né, entre aspas. Então, todo libertário vai dizer, não, tu tem que dar liberdade mais para as pessoas, mas só dar liberdade para as pessoas não é tão explicitamente liberdade que elas estão ganhando. O que elas estão ganhando é um direito
de ser manipulados, assim, de certa forma, por certo ângulo, né? Porque as pessoas, elas não têm uma capacidade de liberdade, elas têm uma capacidade inata de liberdade, mas que ela não é exercida de forma automática. A pessoa não... Qualquer pessoa vai reconhecer que ela faz coisas que ela não gostaria de ter feito. Qualquer pessoa. E ela não foi livre para agir. Ela achou que estava sendo livre, mas ela não foi livre. Então, essa questão da acrasia, né, essa questão da força de vontade, se a pessoa vai ter força de vontade de fazer isso ou não fazer... Então, o que a publicidade faz? Como um traficante de drogas, ela lida com a nossa acrasia. Ela vai lá e vai cutucar onde a gente está frágil, que é onde a gente acha que está agindo por liberdade, mas a gente não está agindo por liberdade. E o argumento de todos os veículos que vão argumentar a favor da publicidade, vão dizer, não, as pessoas são livres, tem o produto para consumir, então tem duas opções, tem esse produto dessa empresa e o produto da outra empresa. Pronto, isso é liberdade. Aí tu vai dizer, não, mas vem cá. Aí vem essa discussão de liberdade, de publicidade para crianças. Claro, crianças são mais suscetíveis. Não tem como negar o fato de que com a maturidade você tem mais critérios e você é capaz de desenvolver mais critérios sobre o que você vai fazer com a sua mente, com suas ações. Então se você recebe informação invasiva e você tem poucos critérios para lidar com isso, você vai agir de acordo com essa informação invasiva e você vai perder tempo com isso e perder dinheiro e perder outras oportunidades. Então a economia, a atenção é o bem mais importante por causa disso, porque na verdade é o que você realmente é. Bom, daí entra a meditação. A meditação é uma prática que não só para isso, mas hoje em dia para isso é muito importante, a pessoa desenvolve critérios, primeiro os mesmos critérios, porque a pessoa desenvolve critérios racionais, como a gente estava falando, né? Então a pessoa tem, ela sabe que isso é melhor, sabe que isso é pior, tem uma justificação para isso, justificação para aquilo, melhora as justificações, tem heurísticas e assim por diante, mas ela ainda tem hábitos. E os hábitos, a pessoa é que nem um exercício de matemática, a pessoa precisa fazer o exercício de matemática. Não adianta, eu tenho esse narcisismo matemático, né? Eu olho para o quadro, o professor explica, eu entendo, tá pronto, né? Chega na prova eu não consigo fazer. Porque a pessoa, ela não tem só que entender o que está no quadro, ela tem que aplicar algumas vezes, uma série de vezes, para aquilo se tornar um processo automático, de forma que chegue na prova, não só ela não esqueça, mas ela consiga fazer a tempo aquilo. Porque chegar na hora da prova, pois é, o cara, eu lembro, estava trifácil quando o cara fez, mas e agora, como é que começa aqui? Eu não treinei naquilo. Então a meditação, ela envolve esse aspecto, que a pessoa diz assim, eu tenho liberdade, mas... eu tenho hábitos, e esses hábitos impedem a minha liberdade. Como é que eu me desfaço desses hábitos? Eu gero contra-hábitos. Um contra-hábito, por exemplo, o clássico da meditação, a pessoa tem a tendência a se coçar, ou se mover. Então a pessoa começa treinando imobiliário, é totalmente artificial. É engraçado que isso possa levar a alguma realização espiritual, porque em certo sentido é artificial que nem as drogas, né? Mas é muito menos negativo, né? Então a pessoa treina a não coçar, a não mexer, a não cutucar fisicamente. Então ela está vencendo pelo menos uma reatividade de corpo por um tempo. E depois ela vê, um ensinamento que ela tem com isso, ela quer ver que isso não é tão difícil depois de um tempo, porque no início isso para algumas pessoas é muito difícil. Depois de algum tempo já não é um problema verdadeiro da meditação mais coçar ou não coçar o nariz. Ninguém que medita há algum tempo... Agora, quem começou pode ter um drama, né? Você pode ter um drama de coçar o nariz durante uma meia hora, ela pode... mas eu tinha que coçar o nariz. Acontece. As pessoas relatam isso. Aí, o que acontece? Coçar o nariz é o quê? É ver uma propaganda e comprar. Reconhecer esse automatismo, não reagir de acordo com esse automatismo. E claro, ninguém hoje é óbvio de... As propagandas também não são tão óbvias. Tu vê um negócio, tu sai e põe dinheiro naquilo. Elas são muito mais inteligentes, elas geram um panorama, uma paisagem. Elas geram uma paisagem. Daí a pessoa vai dizer, eu quero estar nessa paisagem. Você pode ver, os publicitários não são mole, eles são gente que entende a mente. Eles produzem um mundo para a pessoa e a pessoa quer entrar nesse mundo. Tu olha aquela propaganda, meu Deus, era isso. Às vezes em 30 segundos eles constroem uma família, ou eles constroem uma festa, ou uma revolução, que nem essa propaganda da Fiat inadvertidamente, de certa forma, participou disso também.